Saudações, como vai? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos seguir então com o estudo dirigido à ciência dos sacramentos, no qual nós teremos aqui uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios deste rito cristão, do autor Charles Webster Leadbeater, para nós o Monsenhor Leadbeater. Esse vídeo é o quinto vídeo, nós vamos tratar da Santa Eucaristia, da obra, o capítulo da obra, como estudo dirigido, o capítulo 2. Bom, para nos localizarmos aqui no nosso estudo, nós temos dentro do rito da Santa Eucaristia, ela é dividida em 5 grandes etapas, 5 grupos da sua ritualística, né? E nós temos aqui o primeiro dos grupos, os ritos iniciais. E dentro da obra, os ritos iniciais vão conter essas 13 atividades aqui, certo? Esse quinto vídeo nós vamos trabalhar o Dominus Vobiscum, ok? Então vamos lá. O primeiro aspecto, a ideia central desse texto aqui, para mim, o que eu entendi é que o autor declara aqui sobre o Dominus Vobiscum. Ele fala: preparar tanto o sacerdote quanto a congregação para o grande evento a ser realizado através da comunhão. Ou seja, existe um grande evento a ser realizado. Esse evento é construído do começo até... Ele é todo um ritual que vai do começo, meio, desenvolvimento, meio e fim, certo? E aí, um dos pontos centrais que o autor deixa claro nessa atividade aqui é a relação de sintonia, de harmonia, de trabalho entre o sacerdote e a congregação. E nós vamos ouvir questões aqui como energia, magnetismo, sintonia, né? Então nós vamos aqui ver os fundamentos que essa atividade dentro do ritual da Santa Eucaristia, o Dominus Vobiscum, dentro dela, como é que alguns fundamentos o autor vai trazer aqui e a gente vai compreender eles um pouco melhor. Vamos pegar os fragmentos do texto, então, para poder compreender um pouco mais sobre essa atividade. Então é entoado: o Senhor esteja convosco, e a congregação, o sacerdote entoa: o Senhor esteja convosco, e a congregação retorna: e com teu espírito. Então vamos lá. Quando o celebrante se volta para o povo e canta ou fala as palavras prescritas, uma poderosa corrente de força se derrama sobre a congregação e, um momento após, retorna ao altar, grandemente aumentada em volume, porque ela recolhe e traz consigo todos os pequenos jatos de força que os participantes individuais produziram e que de uma forma flutuariam para cima e seriam dissipados. Então aqui já fica uma atenção seguinte: se nós estamos falando de uma produção de energia, de matéria de forma pensamento, o que o autor está falando aqui? Que quando o sacerdote remete à congregação essa fala: o Senhor esteja convosco, e quando a congregação devolve esses fragmentos, todos esses pequenos, que ele chama aqui de jatos de força, eles retornam de maneira muito grande para o sacerdote. Então o serviço do sacerdote aqui é o quê? Recolher consigo esses jatos de força. Porque do contrário, se ele não faz esse recolhimento através da presença, através da ritualística, né, o que o autor fala é que esses fragmentos seriam dissipados, né? Outro fragmento, então: tudo converge para o sacerdote nas palavras: e com teu espírito. Aqui, reforçando o que a gente estava falando. E a corrente é tão forte que, se ele fosse plenamente sensitivo, quase seria derrubado. Mas seu dever é recebê-la em si mesmo e contê-la para o uso do anjo que está prestes a invocar. Então aqui um ponto muito interessante é a gente perceber, primeiro, o serviço do sacerdote, que parece que, se a gente for ficar preso apenas na entonação, na fala do sacerdote ou na ritualística dele lá em cima, e não perceber o serviço que está sendo prestado no nível metafísico, que é na gestão das formas, pensamentos, nós realmente vamos ficar muito aquém da compreensão da ritualística, da ritualística e da construção do edifício eucarístico no plano astral através das formas pensamento. Então é importante assim a gente perceber que ele está falando que, se o sacerdote ele realmente fosse mais sensitivo, ele poderia até ser derrubado. Olha só para você ver. Então o que o sacerdote faz? Ele recebe em si mesmo, e aí ele usa esse material para poder elaborar o serviço da Santa Eucaristia.
Vamos mais alguns fragmentos de texto. O serviço como um todo se ergue em torno da tremenda efusão de poder que ocorre na congregação. Então aqui já há uma afirmação, né, que essa provocação do sacerdote, através da fala que o Senhor esteja convosco, e o envolvimento da comunidade, a devolução da comunidade na fala de volta, ele gera o quê? Um aumento de poder. Outro ponto importante que ele traz aqui é a harmonização magnética entre o sacerdote e a congregação. Então, é importante aqui nós nos atermos o seguinte: aquilo que a gente não pode perder de vista, a questão da construção do edifício eucarístico para a operação da energia, da consciência crística, da comunhão da energia do Cristo aqui na nossa dimensão. Então nós não podemos perder isso de vista, por isso que é tão importante aspectos como sintonia, magnetismo, forma de pensamento, energia. Vamos lá então para outro fragmento de texto. O celebrante começa criando a bolha do Asperges. Então nós vimos isso em vídeos anteriores do Asperges e nós estamos nesse momento dentro dessa bolha do Asperges. E agora o salmo que está sendo cantado enquanto isso e o versículo que o segue estabelece uma sintonia entre o sacerdote e a congregação. Ou seja, essa sintonia entre o sacerdote e a congregação vai reforçar a estrutura da bolha que está sendo criada no plano astral para a construção do edifício forma pensamento, ok? Esta condição é usada para capacitar o celebrante por ocasião da bênção menor que vem imediatamente a seguir, para que lance uma rede sobre o seu povo, com a qual ele pode dirigi-los como um cavaleiro conduz os seus cavalos com os arreios. Muito importante aqui também esse texto, né? No sentido de posicionar mais uma vez a função do celebrante na condução da congregação, e aqui ele foi muito feliz nessa fala, como um cavaleiro que conduz os seus cavalos com os arreios. Essa imagem, nós vamos encontrar muito essa imagem dentro do hinduísmo, a imagem que remete a Arjuna, o arqueiro, o guerreiro, na briga com os cavalos e Krishna a condução dessa briga. Nós vamos ver muito essa imagem, ela é uma alegoria que trata exatamente da consciência. A biga se representaria o corpo, o cocheiro significaria o ego, os cavalos significariam os 5 sentidos e as rédeas representariam a vontade. Então, entregar à consciência, no caso Krishna, as rédeas para o controle dos 5 sentidos. Essa imagem do cavaleiro conduzindo os cavalos com os arreios, essa alegoria, ela é bastante utilizada dentro de algumas abordagens religiosas. E aqui a gente conclui essa etapa, essa explicação aqui do autor sobre o Dominus Vobiscum, uma imagem aqui o Dom Marcelo celebrando uma Santa Eucaristia. Então, nesse momento aqui, ele está realizando essa atividade dentro desses ritos iniciais da Santa Eucaristia, de acordo aqui com a Igreja Católica Liberal. Ok? Então a gente chega na conclusão essa etapa, a segunda etapa aqui, dos ritos iniciais da Santa Eucaristia da Igreja Católica Liberal. E nós vamos para o próximo vídeo da nossa lista, é o Anjo da Eucaristia. Ok? Então, muito obrigado, agradeço a você pela jornada comigo aqui. E até o próximo vídeo.